Oi, boa noite, tudo bem? Aqui é a doutora Sumi, que eu sou médica geriatra da Goki Geriatria. Desculpa. E a gente tá aqui feliz em te receber pra gente falar de uma live super pertinente que é quem cuida dos idosos. A gente, na nossa vida profissional, sabe que um idoso é um idoso que tem não só remédios bem colocados, bem escolhidos, mas pessoas que principalmente são bem cuidadas, têm o seu entorno bem cuidado. E para o idoso estar bem cuidado, quem cuida precisa ter paz, precisa estar bem. E é sobre isso que a nossa psicóloga, a Luciana Zuzatti, vai falar. Ela faz parte da nossa equipe multiprofissional. Nós somos uma equipe especializada em idosos, estamos em São Paulo, na Boa Vista, e a gente tem na nossa equipe, além da psicóloga, que é a Luciana, a Eliane, que é especializada mais em demência, Alzheimer e cognição. A gente tem fisioterapeutas que estão aí já, a Mami e a Francisca. Temos também fonoaudióloga, temos terapeuta ocupacional e enfermeira, tá? Tudo para poder cuidar melhor. Gilmara, que teve semana passada na nossa live, um beijo, obrigada por estar com a gente de novo. Com certeza a gente vai se encontrar aqui nas lives novamente. A Luciana já pediu para essa conversa. Bom, enquanto o Instagram está conectando nós duas aqui, conectou. Oi, E aí, Luciana, tudo bem? tudo bem, mas eu não tô conseguindo me ver. Será que a câmera está invertida? Eu acho que não. Não? Eu parece que dá para ver alguma coisa, mas tem alguma coisa pronto. Eu ainda não consigo me ver. Sério, agora a gente tá te vendo super bem. Eu tô vendo muito bem, acho que o pessoal da audiência tá. Bom, tudo bem. Vocês me vendo, tá tudo Tá, certo. tá. Até melhor que eu não fico me vendo. Tá, então você tá bem centralizada, tá linda, então tá tudo Muito certo. obrigada. Que bom, que bom. Então tá bom. Olha, Luciana, queria que você contasse um pouquinho de você para o pessoal, que é a primeira vez que você faz live com a gente, apesar de você já ser da Goki Geriatria, também não é há tanto tempo assim, então vale a pena o pessoal te É, conhecer. certo. Bom, boa noite a todas que estão aqui, a todos. Eu sou Luciana, eu sou psicóloga, sou formada pela Universidade de São Paulo. Fiz uma especialização em gerontologia no ano passado pelo Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia. Para quem não conhece, é um centro de referência de saúde do idoso, né? Que fica lá na Zona Leste. É um equipamento de saúde do SUS. E lá eu fiz a minha especialização e agora estou fazendo parte da Goki, né? Estou fazendo parte dessa equipe, muito feliz de estar aqui. Que E bom! muito feliz de estar falando desse tema também, né? Esse tema que muitas vezes quando a gente fala do cuidado com a pessoa idosa, fica um pouco de segundo plano, né? Fica em segundo plano o cuidado a quem tá, a quem cuida, né? A quem cuida desse idoso. E então estou muito feliz de estar aqui, podendo contribuir um pouco. Espero que essa live seja uma conversa, né? Que a gente possa conversar entre nós duas e entre quem está aqui na live. Pode mandar perguntas, comentários para a gente poder fazer disso aqui um encontro. Que bom, Lu! E olha, mais que uma conversa entre nós duas, eu tenho o privilégio de poder te ligar a hora que eu quiser para perguntar as coisas, né? O pessoal Com certeza. nem todo mundo, então, por favor, fica muito à vontade para escrever, que aí, enquanto a Lu vai falando, eu vou lendo as perguntas, vou jogando para ela, para que tudo que vocês queiram saber seja rechegue a nossa conversa e a gente possa ser útil, porque eu sei, nós da Goki sabemos como é desafiador cuidar de um idoso, né? E nesse sentido, Luciana, conta pra gente o que você estudou, qual que é a tua experiência, qual que é o teu aprendizado em relação ao perfil de pessoas que cuidam dos seus idosos, principalmente, vamos falar por enquanto em família, né? Acho que hoje a gente vai voltar Uhum. mais para os cuidadores familiares. Sim, com certeza.
Bom, é interessante, né, a gente ver o perfil desses cuidadores, que na verdade, em sua maioria, são cuidadoras, né? São mulheres, são as esposas, são as filhas, que a gente acaba vendo em consultório, a gente acaba vendo também é, nos hospitais e nos equipamentos de saúde em geral. A gente encontra mais essas mulheres tomando a frente do cuidado, né? É, Isso eu acho que vem de uma tradição aí, né? De uma história de que a mulher tem que estar dentro de casa, meio que nessa função do cuidado. E isso acaba. Hoje a gente vê que isso tem modificado um pouco, mas ainda é uma questão, né? Essas mulheres que acabam tendo que largar seus trabalhos, né? Abandonar suas atividades. Muitas vezes essas mulheres têm filhos também para cuidar, então não é só o pai ou a mãe ou um tio, um familiar, também tem os filhos para cuidar, né? E como que essa mulher acaba manejando o seu tempo para o cuidado dessas pessoas, né? E tendo que abandonar suas atividades, muitas vezes acaba se isolando, né? Perdendo contato com amigos, com pessoas próximas por conta desse cuidado. E como nós, enquanto profissionais, agimos em relação a isso, né? Como que a gente pode auxiliar de alguma forma essa pessoa a organizar a rotina de cuidado, a de fato esquecendo de si mesma, né? Isso que eu tô vendo aqui os comentários. Às vezes é isso mesmo, às vezes a pessoa nem esquece, mas é tanta coisa que não encontra o espaço, né? Então, como que a gente consegue auxiliar essa pessoa a encontrar esse espaço ou encontrar momentos em que ela pode fazer atividades não relacionadas a esse cuidado, né? Que bom. E eu queria ver tua opinião, Luciana, sobre por que que as mulheres são a sua maioria de cuidadoras. Você já adiantou um pouquinho sobre uma herança cultural que a gente tem, mas eu tenho a impressão que também não é só uma herança cultural, é um talento que a mulher tem, é um dom feminino cuidar, né? E nesse sentido, eu acho que também a gente tem o lado do privilégio, da gratidão de poder cuidar como mulheres, né? Faz parte da nossa biologia, talvez, por podemos ser mães e podemos vivenciar isso, né? Eu acho que a gente foi muito ensinada também a isso, né? A gente, desde pequenas, nós enquanto mulheres, né, a gente é ensinada a esse cuidado. Então, quando a gente nasce, a gente ganha uma boneca para cuidar, né? Então acho que além dessa coisa dessa facilidade, talvez, é importante a gente também olhar para as mulheres que não têm, talvez, esse instinto materno, né, que as pessoas acabam usando. Então, é, não sei se hoje a gente tem tantas mulheres que têm essa coisa de, eu quero cuidar e tudo mais, e eu acho que é importante a gente olhar para isso também, né? De fato, cuidar de alguém pode ser muito gratificante, né? Pode ser muito gratificante, pode trazer coisas muito boas, assim, pode trazer o estreitamento de laços afetivos. Eu tive uma paciente que contava como a velhice do pai, né, como a doença do pai, ela cuidando desse pai, como aproximou a relação entre eles, né? Então, o pai que ela não tinha tido ao longo de toda a vida, nesse momento ela podia ter esse carinho, esse afeto, essa proximidade com esse familiar, né? Então, como é bonito isso também, né? Como que esse cuidado também pode trazer sensações e afetos tão bonitos. Foi o que você falou pra gente, né, no roteiro, enquanto a gente conversava, que é uma chance da pessoa devolver tudo aquilo que recebeu do seu familiar. Normalmente os pais, mas pode ter sido uma tia muito querida, um tio querido, Sim. uma avó querida. Então, tem todo o lado bonito do cuidar. E tem o lado não muito bonito também, né? Tem. Que tudo bem, não é isso, Luciana? Acho que a gente vai falar sobre isso, né? Que tá tudo bem se eu não sentir
não morrer de amores o tempo todo por estar cuidando de um idoso, né? E É, deixa eu contextualizar a pergunta da Marisa aqui, que é uma questão que me vem à cabeça também. Primeiro, se você acha que os homens têm participado mais do processo de cuidado de maneira geral, até pela dinâmica familiar de cuidado de filhos. uhum. E nesse contexto, eu te pergunto, brevemente, você consegue descrever para a gente o que é, o que envolve cuidar de um idoso? Tá. Em relação ao papel dos homens aí no cuidado, né? É, eu acho que sim. Eu acho que tem um outro fator importante também, que é a mudança do perfil familiar que a gente vem tendo aqui no Brasil, né? Então, as pessoas estão tendo menos filhos, estão casando, mas estão se divorciando mais rápido. Então, eu acho que isso também acaba pedindo que os homens se coloquem um pouco mais no cuidado, né? Que isso seja mais dividido. E como é importante também esse cuidado ser posto à roda, né? Na família, e ser discutido, e ser conversado, para que na divisão, né? Quando a gente coloca no grupo, eu acho que fica mais fácil de dividir tarefas, de ter ideias novas, né? Em relação ao cuidado e tudo mais, deixando esse processo que pode ser muito difícil e muito trabalhoso, um pouco mais fácil, né? Em relação à segunda pergunta, né, o que envolve o cuidado? Acho que muitos fatores. Eu até tinha feito aqui, quando eu estava me preparando, eu até fiz um mapa mental aqui, coloquei flecha para lá e flecha para cá. Eu acho que tem muita coisa envolvida. Então, quando a gente fala de cuidado familiar, né, que é o nosso principal tema de hoje, a gente tem que pensar nessa pessoa que está sendo cuidada, qual que é a relação dessa pessoa com as outras na família, né? Quem é que vai ser esse cuidador ou essa cuidadora escolhida, né, pela família para exercer essa atividade. Tem a questão da renda, então quem que vai bancar esse cuidado? Porque não é só remédio, você tem a medicação, você tem fralda que muitas vezes precisa comprar, que não é barato, mas para frente acho que a gente pode falar um pouco mais disso. Muitas vezes as pessoas deixam os empregos, né, para exercer totalmente o cuidado. Então, quem que vai bancar esses gastos com comida? Enfim, com todas as possibilidades, né, que o cuidado requer. Então, eu acho que é necessário essa renda, é necessário pensar a posição desse idoso dentro da família e a relação com o cuidador escolhido, não só, bom, quem que cuida melhor das pessoas, mas será que essa pessoa que cuida melhor tem uma boa relação com esse idoso ou não tem? Né? Então, acho que isso é uma coisa a se pensar também. É preciso muito paciência. Às vezes, o idoso não vai querer fazer aquilo que você quer que ele faça. E aí? Né? E aí, o que a gente faz com isso? Porque isso pode gerar uma irritação, uma raiva, uma impaciência, uma sensação também de incapacidade. Bom, se ele não está fazendo o que eu quero, é porque eu não estou fazendo direito, né? Então, eu acho que é preciso também muita paciência e muita informação, né, Sumi? Que eu acho que é muito importante que o cuidador tenha as informações necessárias para o cuidado desse idoso. Porque muitas vezes a gente vê cuidador que não sabe direito nem por que o idoso não está conseguindo comer sozinho, por que o idoso não está conseguindo andar sozinho, por que ele não está tomando mais banho sozinho, assim, às vezes é o seu pai, né? É a sua mãe. Então, como que essa relação de afeto também está envolvida nisso? Então, de um dia para o outro, entre aspas, né? Porque às vezes também de um dia para o outro, mas de um dia para o outro o seu pai já não come mais sozinho, a sua mãe já não come mais sozinha. Então, como que isso também pode trazer uma sensação de a pessoa pode ficar um pouco perdida, né?
a sua figura aí de exemplo ou de referência vai perdendo, né, algumas funções. Então, como é importante também fornecer as informações para esse cuidador, como que vai ser a evolução da doença, como que o cuidador deve, por exemplo, tirar o idoso de uma cadeira para pôr para outra, porque o cuidador não sabendo fazer isso direito, isso pode prejudicar a sua própria saúde, né? Pode ficar com dor nas costas, ter algum problema articular. Bom, aí as físicas estão aí para falar isso melhor para a gente, mas como é importante dar essa informação, né? Até para o cuidador se preparar melhor para o cuidado. E super, super se abrangeu muita coisa que o pessoal está escrevendo aqui. Fui falando. Acho que você já falou bastante coisa que o pessoal está fervilhando aqui, tá falando bastante também. Que bom. E Luciana, eu queria que você me falasse um pouco sobre o espectro do que é cuidar de um idoso. Porque quando você nos dá o exemplo do idoso que parou de comer sozinho, que a gente tem que dar de comer na boca, a gente está falando de um idoso que possivelmente, além de receber a comida na boca, possivelmente precisa receber um banho, precisa ser trocado de roupa, precisa ser apoiado para andar, se andar ainda. E é um espectro de cuidado em que o envolvimento de processos e demandas financeiras e todas as faces do bem-estar estão comprometidas, né? Então, só e outras coisas. Nesse idoso, a gente sabe que a gente vai ter alguém que leve as consultas, que compre os remédios, que leve para os exames, além do que você falou de bancar o dinheiro, escolher o cuidador, quem vai ficar de noite, quem vai ficar de dia, dá para deixar sozinho, qual que é a comida que gosta, comida que vai chegar em casa, compras, quem faz. Então, se uma sugestão que eu daria para quem tem esse tipo de idoso em casa é listar o que tanto de coisa você precisa prover para que esse idoso esteja bem cuidado. Por outro lado, a gente tem o outro espectro, que é aqueles nossos pais que, graças a Deus, ó, estão saindo na rua, apesar de não poder muito, né? Mas tem planos de viagem, querem fazer isso, querem fazer aquilo, mas a gente nota que a gente precisa ficar um pouco em cima para ver se estão se cuidando direito e tudo mais. Quando que entra o nosso papel de cuidador? Quando que a gente precisa ficar atento para nós filhos, sobrinhos e netos, ter esse papel de cuidador e até onde isso não fere a independência e a autonomia que todo ser humano merece. Sim, eu acho que essa questão que você está colocando, eu tenho recebido muita pergunta, agora na pandemia, né? O meu avô não para em casa, minha avó quer ficar andando pela rua e não pode, não sei o que, não sei o que. Então, o que eu costumo falar e eu costumo pensar, né? Eu acho que é importante a gente dar todas as informações para esse idoso, né? Então, a gente está numa pandemia, por exemplo, vou usar esse exemplo, que é o que a gente está vivendo agora, que é o que está mais perto. Claro que tem uma preocupação muito grande, né, de nós, familiares, uma preocupação, um medo, mas a gente tem que também saber que o outro não é de açúcar, né? Não é de manteiga, então, e que é dono das suas próprias vontades, né? Ele pode responder por si. Mas antes disso, eu acho que é importante a gente dar todas as informações para esse idoso. Olha, por que que não pode sair de casa agora? Por que que tem que tomar cuidado, né? Por que que não dá para chamar um monte de gente em casa como era de costume? Então, dar as informações, né? Explicar por que que isso não pode ou isso pode, e manter um diálogo aberto, né, com esse idoso que está mais ativo, né, que ainda não está precisando desse cuidado mais intenso, por assim dizer. Então, Oi? O Luiz colocou aqui qual que é o limite da autonomia do idoso e a preocupação da família, né? Que é exatamente o que você está falando. Né? E na verdade você está nos dizendo que informar é o nosso papel, mas afinal a Sim. decisão
É do idoso. Eu acho que sim, né? Porque claro que se está correndo um risco muito grande, eu acho que aí vem também o nosso papel enquanto profissional de entrar também nesse cuidado, não deixar só com que esse cuidado seja do familiar, né? Nosso papel enquanto profissionais de também informar esse idoso, explicar os riscos e orientá-lo, ouvindo também esse idoso, né? Por que será que ele está querendo tanto sair agora, nesse momento que ele muito provavelmente sabe que tá difícil, né? Que não pode. Então, por que ele quer sair? O que essa saída significa para ele? Será que a gente não consegue substituir essa saída por alguma outra coisa? Ah, eu gosto muito de comer no meu restaurante que abriu agora, então eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Será que a gente não consegue fazer um acordo, um pacto? Bom, então vamos fazer assim: a gente pede do seu restaurante, eu posso ir lá buscar, né? Trago para você. Então, acho que é interessante também entender por que esse idoso tá querendo sair ou tá querendo fazer algo que a gente considera perigoso ou que a gente considera inadequado para o momento, talvez. Poder ter esse diálogo aberto mesmo, né? Poder conversar. Eu trago aqui um exemplo pessoal, se vocês me permitirem. Eu tenho um avô de 93 anos e, e ele queria, porque queria pedir uma comida lá de um restaurante X e ele queria que a pessoa subisse. Eu moro num prédio, ele queria que a pessoa subisse lá. E a gente está evitando esses contatos, né? Ele tem 93 anos, é hipertenso e tudo mais. E aí ele queria, porque queria, e não tinha ninguém que tirasse aquilo da cabeça, e eu fui tentar conversar com ele, né? Fiquei lá, e ele gosta de conversar, fiquei horas lá conversando, pra gente tentar chegar num pacto, num acordo. Bom, vô, tudo bem, você quer pedir, não tem problema nenhum, então pede, mas aí você avisa, ou a mim, ou alguém que tá em casa, que a gente desce e busca a comida para você, esteriliza tudo bonitinho e traz e deixa aqui, né? Então eu acho que fazer pactos também, tentar ouvir o porquê que esse idoso está querendo fazer tal coisa e tentar criar acordos, né? Tá ótimo. E a gente acho que não percebe, mas a gente acabou falando de como cuidar do idoso e a live não é sobre isso, é como a É, gente a gente cuida de quem está cuidando, né? Então vamos voltar um pouquinho para esse espectro. Eu vou pedir vamos. licença para DS Leite, que está perguntando esses aspectos de como cuidar do idoso. E eu prometo para você que a gente vai fazer outras lives a respeito sobre, por exemplo, mudanças abruptas de dependência, como você lida com esse processo, tá? Vai entrar na lista, fica a nossa palavra para você. Mas a gente vai voltar então agora a falar sobre o peso, né? A parte não bonita de cuidar de um idoso, né? Que Uhum. são os próprios sentimentos de quem cuida, né? E queria que você falasse um pouco sobre isso. Qual que é o espectro de sentimentos ruins que podem permear um cuidado de idoso e por que esses sentimentos aparecem? Tá. Bom, isso, claro que vai variar, né, de pessoa para pessoa, cada pessoa vai viver esse cuidado de uma forma diferente, mas alguns sentimentos, né, que a gente acaba vendo bastante em consultório, no atendimento e na escuta desses cuidadores, muitas vezes é uma culpa, né, às vezes o cuidador por não saber ou porque acontece, né? Ai, o idoso caiu. Ai, ele se machucou de alguma forma, né? Ai, porque eu não tô cuidando direito. A culpa é minha. E agora, o que eu vou fazer, né? Então, acho que a culpa, uma raiva que também pode aparecer, eu acho que tem alguns sentimentos, a raiva, o estresse, né? Muitas vezes são vistos com algum julgamento, alguma crítica, e eu acho que é importante a gente poder falar aqui que não, que isso é esperado e que isso acontece mesmo, né? Você está querendo fazer um negócio e o idoso não tá te ajudando, né?
isso pode trazer um estresse, uma raiva muito grande, e a gente poder falar sobre isso, né? Para que isso também não acabe gerando uma bola de neve, né? O cuidador não fala sobre isso, acaba se culpando por estar sentindo aquilo, e aí vira uma sobrecarga e que vai se acumulando, né? Cansaço, pode falar. E a S.D. Mello falou que são sentimentos legítimos, né? É muito legítimo Com sentir isso. certeza, Isso, por exemplo, com sobre a certeza. raiva, que a Marisa contou que algum já viu familiares de pacientes falarem sobre raiva, Uhum, eu posso dizer que os meus pacientes eles são mais comedidos em dizer que têm raiva, os familiares. Mas é uhum, perceptível que existem situações que geram irritação, como no Alzheimer, né? Na sim, doença de Alzheimer, o idoso se torna bastante repetitivo, né, Luciano? Às vezes ele faz sim. a mesma pergunta ou conta a mesma história 3, 4, 5, 10, 20 vezes no mesmo dia. E eu acho de uma nobreza e de uma paciência enorme você responder todas as vezes com calma e com amor Uhum, e com paciência. Mas talvez se a sim. pessoa souber, voltando à informação que você insistiu, né, que o familiar souber que não precisa ter expectativa de que você ensine dizendo o que ele já falou, porque ele não vai conseguir processar isso. Você só aceitar e dizer sim, meu pai, que bacana, ou uma pergunta repetida, responder várias vezes, pode trazer uma paz maior, né, Fran? Fran não, eu li a Fran aqui embaixo, né, Lu? Então, Sim, é muito legítimo, né? Quem que aguenta alguém perguntando 20 vezes a mesma coisa, né? Então, de fato, podem aparecer esses sentimentos, né? com certeza. E aí vem também a importância desse cuidador ter um apoio psicológico, ter uma rede de apoio, né? Se não for com um psicólogo, uma psicóloga, que ele tenha também um espaço para que ele possa falar sobre isso, que ele possa compartilhar esses sentimentos, compartilhar esses acontecimentos, porque eu acho que muitas vezes o cuidador também fica com uma impressão de que é só com ele que acontece. E aí, quando ele conversa com alguém, quando ele escuta uma outra pessoa que também está passando por isso, eu acho que dá uma acalmada, né? E dá também novos recursos para poder lidar com aquilo. Então, isso dessa repetição, é, claro que não é ideal que o cuidador fique respondendo ou falando, ah, mas você já me perguntou isso e tudo mais. Mas pega o idoso e tenta fazer outra coisa, tenta desviar a atenção dele para uma outra atividade. É, e isso acabou, nem sei se eu posso ir atropelando assim, mas me fez lembrar de um outro tema, que é também incentivar que o idoso faça aquilo que ele consegue fazer, né? Então, se ele pode, por exemplo, cortar um tomate, ou se ele pode lavar uma louça sozinho, né? Se ele está com essa capacidade, eu acho que é importante incentivar que o idoso faça isso. E isso acaba facilitando o trabalho do cuidador também, né? É claro que ele talvez tenha que ficar um pouco ali supervisionando e tal, mas eu acho que dá uma amenizada no trabalho do cuidador, né? Eles podem até fazer uma atividade juntos. Acho que são vias bacanas, assim, de amenizar esse trabalho do cuidador, né? Sabe, Fran, olha só, você sabe, Lu, que eu Não tô, tem problema. você me fez lembrar de um exemplo de quando eu estava recém-formada, de um cuidador familiar, uma filha, que falou o seguinte: doutora, eu queria muito que meu pai pudesse ficar em pé por alguns segundos mais, porque fica muito mais fácil para eu trocar a fralda dele. A senhora não tem ideia como isso melhora. Então, são Uhum. pequenos detalhes que facilitam a vida de quem cuida do idoso, né?
Então, isso pode vir diretamente do paciente. Então, nós, como profissionais de saúde, tendo a responsabilidade de poder oferecer o nosso melhor para que ele esteja o melhor possível, para que quem cuida também fique bem, e a gente tem um comprometimento grande com isso, na geriatria e na gerontologia. Mas tem um outro ponto que o Guilherme falou lá em cima, bem no comecinho da live. Guilherme falou assim, precisa dividir as funções. O que você tem a me falar sobre isso, Luciana? Eu ia falar que o Guilherme está muito certo, né? É muito importante essa divisão, é importante que o cuidador tenha algumas pessoas de referência que ele possa passar esse cuidado, né? Enquanto se ele quer fazer uma atividade fora, se ele precisa trabalhar. Uma alternativa também, claro que para muitas pessoas isso não é possível por questões financeiras, mas de repente contratar uma cuidadora para passar uma noite, ou contratar uma cuidadora para ficar um tempo com uma cuidadora formal, né? Uma cuidadora profissional que a gente chama. Para que possa ficar com idosos, se não um tempo largo, mas um tempo razoável, por um tempo razoável, né? E uma outra alternativa que a gente tem também são os centros-dia, que eu acho que muita gente não conhece. Os centros-dia são espaços, né, em que o idoso pode ir lá e passar o dia, né, com algumas atividades. É uma equipe multiprofissional em que coordena esses centros-dia, que está lá, né? Então, esse centro-dia também pode fornecer medicações. Infelizmente, é para idosos semidependentes, né? Idosos completamente dependentes, ao que eu sei, os centros-dias não acolhem, mas semidependente sim. Então, é um espaço também super bacana, com atividades, com TO, com psicóloga, que o idoso pode passar o dia, se o cuidador tem que trabalhar, ou, enfim, tem que fazer qualquer tipo de atividade, pode deixar esse idoso lá e depois pegar à noite ou num horário mais tarde. Também é uma possibilidade, às vezes, porque eu acho, Sumika, que a gente muitas vezes fica dando dicas, né? Você precisa ter um tempo para ouvir música, um tempo para sair com seus amigos e tudo mais, mas às vezes não dá, né? Às vezes, de fato, a pessoa está sozinha, o cuidador está sozinho. E aí, né? Então, nós como profissionais também poder escutar esse cuidador e tentar organizar com ele a rotina dele, para que, mesmo que no ambiente do cuidado, ele possa encontrar um espaço para ele, né? Mesmo que o dia inteiro com o idoso e tudo mais. Então, sim, revezar é o ideal, né? Sem dúvida. E Lu, sobre dividir as funções ainda, que eu acho que é um assuntaço, a gente poderia Sim, fazer uma live só sobre isso, na verdade, né? verdade. Eu acho que envolve tanta coisa, né? E, e a gente vê na prática que dividir os cuidados não precisa necessariamente você entrar no mérito do que é justo e do que é igualzinho um para o outro, né? Vamos dizer, por Sim. exemplo, uma mãe precisando de cuidado e os filhos se revezando. Uhum. Desde que seja um acordo bem feito e estejam todos de acordo, não precisam que cada um tenha o mesmo número de dias cuidando da mãe. E eu acho que Sim. existe a necessidade de ter uma amizade, uma família, uma capacidade de conversa entre esses irmãos para entrar nesse acordo. Às vezes, um dos filhos mais disponível e mais chegado aos cuidados possa ficar com a maioria dos dias, e no final de semana ele é rendido, né, por esse familiar e pode descansar. E esse é um Uhum. acerto que pode ser feito de acordo com a maturidade e como esses irmãos se combinam. Outra maneira, outros modelos que a gente vê, né, Lu, são famílias que, por exemplo, tem uma pessoa que não trabalha
seja lá por qual razão for, e é destinada a cuidar do idoso, né, do seu familiar idoso. E frequentemente é um modelo que dá muito certo, desde que as pessoas que estão no entorno também não abandonem. Então, participem de um final de semana, participem de algumas horas, participem também financeiramente, como você falou, e assim por diante. Então, modelos existem várias possibilidades. E aí, nesse sentido, Luciana, a gente virou, mexeu e encontra famílias em que os cuidadores, por exemplo, nesse caso que eu falei, uma mãe e seus filhos, nem sempre esses filhos se dão bem. Às vezes tem um Uhum. conflito familiar, às vezes tem uma história no passado mal resolvida. E, Luciana, como resolver? Resolver, acho que é uma palavra muito forte, né? Como vivenciar e como poder melhorar esse tipo de dinâmica? Tá. São casos bem complicados, né? Que eu acho que, claro que isso tem que ser caso a caso e entender a dinâmica da família, por que que chegou a esse ponto, né? Como que foi que essas relações foram sendo estabelecidas ao longo do tempo. Mas quando falo um português claro, assim, né? Quando o negócio aperta mesmo, quando tem uma mãe ou um pai que está precisando do cuidado, é importante que essa figura seja priorizada, né? E contar também com a colaboração das pessoas em volta, seja desses filhos, para que possa se olhar para esse cuidado de uma forma bastante responsável. Não significa que a pessoa vai precisar fazer almoço e festas com essa outra que não se dá tão bem, né? Mas poder fazer combinados e acordos que priorizem esse idoso que está precisando do cuidado. Tentar fazer, e se isso não for possível sozinhos, né, só com a família, procurar um apoio psicológico, ou procurar mesmo a médica ou o médico da família que tem confiança, olha, a gente está com esse problema, como que a gente pode resolver, procurar um profissional para que possa intervir se essas relações não estão sendo possíveis de serem solucionadas, né, de alguma forma. E eventualmente acontece de não ser solucionável, né, Luciana? Sim. E às vezes todo mundo fez o que pôde e não se soluciona. Mas de qualquer maneira, frequentemente a gente consegue colaborar de alguma maneira. E aí eu queria contar para quem nos assiste que os próprios profissionais de saúde envolvidos no processo podem colaborar de maneira informativa. A gente não consegue desatar os nós familiares, infelizmente, a gente não tem esse poder para isso, mas eventualmente o fato da gente combinar uma reunião familiar em que se esclareça o cuidado e as propostas que se tem, às vezes são apenas opiniões e visões diferentes que podem ser unificados diante do esclarecimento que um profissional pode trazer, né? Então, o alinhamento de Uhum. expectativas eu acho que é bastante importante. O outro ponto que eu lembro é que existem processos de mediação, né? Podem ser feitas mediações, até profissionais, se forem necessárias, em famílias que eventualmente tenham muito conflito, né? Sim, É é um super assunto, importante. né? É um assunto triste, mas não é raro, né? Rusga com o irmão, quem que Uhum. não tem, né? Acabou de passar a semana do irmão e tudo bem, É, tem sempre alguma coisinha, mas sempre que for possível resolver de maneira clara e sem grandes arroubos passionais, né? É bom. E deixa eu saber outra coisa de você, Luciana. A gente vê outro tipo de sofrimento no cuidar, que é a pessoa que acaba ficando dependente de cuidar. O ato de cuidar se uhum. passa a ser a coisa que dá significado à vida dessa pessoa. E a pessoa não consegue se libertar é, é, dessa necessidade, dessa missão que ela colocou na sua vida, e ela começa a não ter vida própria, e isso nem é um problema mais para ela. O que você acha que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas?
Tá, eu acho que às vezes esse cuidado pode ultrapassar, né? Pode ultrapassar e aí a pessoa acaba vivendo por aquele cuidado e aí a gente entra num segundo problema, eu acho, que é, bom, e quando esse idoso não estiver mais aqui? Quando esse cuidado não for mais necessário, né? Como que vai dar esse processo de luto dessa pessoa? Eu acho que eu acabo sendo um pouco repetitiva, mas eu aposto muito nessa rede de apoio. Se não for essa rede de apoio familiar ou de amigos e pessoas próximas, como que é importante também nós, enquanto profissionais, que muitas vezes nem cuidamos do cuidador, cuidamos mesmo do idoso, como é importante a gente ter um olhar para isso, né? Porque às vezes acaba prejudicando até no próprio cuidado, até na própria evolução desse idoso. Então, tem que fazer um exercício para a perna, ou enfim. Ah, não, mas não faz assim porque pode machucar. Esse cuidado que acaba ficando muito em cima e que impede a evolução do próprio idoso. E quantas consequências isso também não pode levar para o cuidador, né? Tem essa do luto, mas também tem essa coisa de não sair daquilo, vive o cuidado o tempo inteiro, pode ficar sem dormir, noites e noites sem dormir, porque fica olhando o idoso dormir, será que está dormindo direito? Será que está confortável? Será que não? E como isso vai gerando diversas consequências para a saúde lá para frente, né? Ou às vezes nem tão para frente assim. Então é importante que a gente, enquanto profissionais, estejamos atentos também a isso, para intervir se for necessário, né? Conversar com essa cuidadora e, e fazer os encaminhamentos e as intervenções que o caso pedir. E talvez, Luciana, a reflexão que eu faça sobre isso é que a gente está falando de um grau extremo, né? Mas a gente pode ter isso em uma medida relativamente pequena. A gente Uhum, ter uma cobrança moral, uma cobrança pessoal para que a gente seja muito bom cuidador. Seja lá qual o drive que te leve a isso, seja o amor imenso que você tem pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu avô que você cuida, ou por uma rigidez de cobrança sua, de desempenho pessoal, seja lá que te mova a isso, mas em algumas medidas a gente pode ter, não extremada assim, mas a gente pode acabar tendo um pouco. E acho que talvez uma medida muito positiva para a gente entender é se esse cuidado tem gerado alguma insatisfação, algum sofrimento no esvaziamento do seu gosto pessoal, do que você gosta, né? De se afastar de uhum. quem você é, de quem você gosta de fazer, né? Sim, eu pensei em uma coisa agora também, né? Que é entender por que que esse cuidador tá tão dedicado a esse cuidado, né? O que que tem dessa pessoa também, né? Afastado desse cuidado, o que que nela tá fazendo com que seja tão necessário tá dentro desse cuidado, né? É uma coisa importante também, porque às vezes não tá nem na relação do cuidado mesmo, né? Mas está na pessoa. Porque isso pode se repetir em outras relações. Então, tentar entender também é, como e de que forma ela assume essa posição em outras relações ou ao longo da vida dela, né? Sem dúvida. Bom, eu vou querer entrar numa parte que eu tô doida para saber, que são as dicas de Tá. como a gente pode, como cuidadores, sentir um bem-estar. O que a gente pode fazer para a gente estar bem? O que a gente pode curtir com a gente mesmo ou de outras maneiras? Enfim, quais são essas dicas? Uhum. Mas antes, Lu, posso só Hum, responder a Leticinha? A claro. Leticinha Gucci falou para assim, quando você é filha cuidadora e não tem com quem deixar a sua mãe, para procurar essas redes de apoio, né? E acho que a Lu falou bastante, eu não sei se você quer complementar alguma coisa para a Leticinha, mas vizinha serve, amiga serve, prima serve, é, é uma questão de duas coisas lá.
eu vou dizer mais como mãe do que como cuidadora, porque meus pais são bem independentes, mais do que eu gostaria, inclusive. Mas, danados, muito danados. É. Então, vou dar mais uma sugestão como mãe, que eu acho que é o deixar de lado, pelo menos muito forte na cultura japonesa, é não incomodar. Né? Então, deixa de lado esse negócio de vou incomodar. Você já está acabada, sofrendo, e às vezes quem você pedir ajuda vai ter um prazer enorme de te estender a mão. Vai ter uma alegria, vai ter um orgulho, vai ter uma sensação de propósito de te ajudar. A segunda coisa é não ter um certo julgamento de, essa pessoa acho que não vai dar, não. Acho que não dá conta, não. Acho que não é a mais adequada. E, na verdade, a gente esquece como o ser humano é capaz de aprender, né? A gente é danado para aprender, né? Graças a Deus. Tamo aí, né? Tamo aí para aprender. Então, Com certeza. essa situação, pelo menos eu vivenciei isso muito na maternidade, né? Então, é isso que eu falo como um testemunho pessoal, sabe? Se a gente quer Sim, aprender a pedir ajuda. sim. É, e quando você falou, né, se eu tinha alguma coisa para adicionar, eu pensei exatamente isso que você falou, né, de aceitar as ajudas que nos são oferecidas, né? Que bom que estão oferecendo ajuda, que bom que a gente tem esse apoio, né? E que a gente pode, de fato, se apoiar nele. Então, acho que concordo completamente. Tá bom. Vamos para as dicas? Conta pra gente como é que a gente está se Vamos! sentindo bem, mesmo com um cuidado extenuante que a gente pode ter com os nossos pais. Certo, eu acho que é importante para pessoas que cuidam de pessoas mais dependentes, né, que estão precisando de um cuidado um pouco mais em cima, assim, né? Eu acho que é importante dentro da rotina estabelecer essa rotina mais ou menos de uma forma que seja mais confortável para você. Claro que tem os horários do medicamento, que tem que ser certinhos e tudo mais, mas tentar adequar essa rotina do idoso com aquela que é mais confortável para você. Essa eu acho que é um ponto importante. Um segundo ponto, puxando um pouco a sardinha para o meu lado, seria esse apoio psicológico, né? Eu acho que tentar encontrar espaços para que você consiga estar ou em grupos. Agora a gente vê bastante grupos de cuidadores, a própria Abras, né? A gente está aí no setembro roxo, para quem não sabe, é o mês que se comemora ou que se conscientiza sobre a doença de Alzheimer. Então, a Abras, que é a Associação Brasileira da Doença de Alzheimer, fornece alguns grupos para cuidadores. Acho que vale a pena dar uma pesquisada, participar desses grupos com outras pessoas que estão numa condição bastante parecida com a sua e poder compartilhar. Reservar um tempinho, combina com alguém, olha, fica esse tempo aqui que eu vou, sei lá, se fazer alguma coisa que você goste, né? Você gosta de correr, vai dar uma corrida, vai fazer uma atividade física, gosta de fazer yoga, gosta de assistir um filme, às vezes é uma coisa mais fácil, né? Que tá mais, é mais possível dentro de um cuidado mais é, demandante, né? Você tá com o idoso em casa e ainda assim você consegue, às vezes, assistir um filme, até assistir um filme com ele, por que não, né? Assistir um filme com ele, ou cozinhar alguma coisa que você goste. Eu acho que é importante preencher esses espaços com atividades que te dão prazer, né? Que possam te trazer momentos de alívio, de respiro, que não estejam tão atrelados ao cuidado. Eu acho que são algumas coisas que eu pensei, e se tiver difícil, né, de colocar essas atividades no meio da rotina, eu acho que aí é hora de realmente parar e pensar o que está acontecendo, por que que não está sendo possível, né? Legal, às vezes não é que não está sendo possível, talvez você possa estar preso a conceitos pessoais seus, né? De Sim, que... sim, com certeza. E me conta uma coisa, Luciana, você acha que para que um cuidador
possa se sentir liberto e por algumas horas estar próximo de si, ele precisa estar fisicamente distanciado do idoso com quem ele cuida? Não, eu com certeza não. Assim, claro que vai depender de novo de cada pessoa. Às vezes a pessoa não se sente confortável, né? Tá naquele espaço, naquele ambiente e não consegue pensar em outra coisa naquele ambiente que não cuidar do idoso, né? Eu acho que estando no mesmo ambiente é possível fazer algumas atividades que te dão prazer e que não estejam ligados a esse cuidado. Então, por exemplo, pegar uma caixa de fotografias, né? Eu acho que também tentar pensar nesse autocuidado junto com esse idoso que você cuida. Às vezes o idoso não é tão dependente assim, né? Ainda tem algumas funções preservadas, ainda consegue conversar e manter um diálogo e tudo mais. Pega uma caixa de fotografia, vamos com esse idoso conversar sobre essas fotografias, né? Essas lembranças, vamos ouvir uma música junto, fazer coisas juntos, né? Que também podem trazer esse respiro para esse cuidador, né? Que não está tanto atrelado a esse cuidado, mas que ao mesmo tempo pode estar nesse mesmo ambiente, né? Eu acho que são algumas coisas que são possíveis de fazer e de pensar. E uma coisa que me ocorre nesse sentido, Luciana, é que eu vejo em algumas famílias, algumas pessoas que fazem de maneira excepcional, que é trazer o prazer para dentro do cuidado. Uhum. Então, vestir a ideia de que trocar uma fralda é uma festa. Então, vamos trocar essa fralda e vamos. E algumas Sim, pessoas fazem isso lindamente. E de fato, você se propor a achar aquele, nossa, mas que obra-prima o senhor fez, pai, olha que cocô bonito, vamos trocar esse negócio. Então, você incorporar isso pode trazer uma parte da sua personalidade. Às vezes você tem esse brilho, às vezes você é essa pessoa, e às vezes você traz o seu bem-estar porque você colocou dentro do cuidado uma personalidade sua. E, sim, e acho que uma das coisas que nos faz sofrer muito é a gente estar distanciado de si mesmo, né? E ao uhum, cuidar de alguém, às vezes nos tira do nosso papel de nós para a gente só ter os olhos, a gente passa a não ter o resto mais, o nosso corpo, a nossa cabeça, a gente só tem os olhos e as mãos, a gente só observa e oferece. Então, trazer uhum. o si mesmo, às vezes, é um território de bem-estar que é dentro do próprio cuidado, você não precisa nem estar separado da pessoa, né? Sim, Mas eu acho ainda, Luciana, que tem horas que precisa estar separado fisicamente, sabia? eu acho também. Não. Eu acho também. Acho que é importante colocar na sua agenda uma separação física, porque muito frequente acontecer, você tá lá de bobeira em casa, vendo tua caixa de fotos, como a Lu sugeriu, vai vir essa pessoa que veio te socorrer e perguntar, viu, deixa eu te fazer uma perguntinha de nada. Qual que é a pomada certa aqui para passar, essa ou aquela? E aí acabou a caixa de fotos, você já mudou, e voltou Acabou. pro modo tô cuidando, né? Então, Sim, eu acho que esse distanciamento vai te dar muito mais plenitude e tempo para que você curta a sua pessoa, né? E, e, com Lu, certeza. e Lu, deixa eu te falar, a gente tem mais 6 minutos de live e eu tô muito curiosa. Eu acho que a gente deveria fazer outra, na verdade, outra live, mas qual que Vamos? naquele outro aspecto que eu estava te falando, te perguntando, como Hum. que é o estresse de lidar com pessoas independentes e tudo mais, e como a gente lidar com isso que foi uma realidade na pandemia para muita gente, né? Como é que foi lidar com a preocupação e o sofrimento que a gente tem de saber que talvez o pai mexe demais na máscara, que sai na rua e não troca a roupa quando chega em casa, ou que a mãe não higienizou todas as compras, não tacou lisoforme na casa inteira. E a gente acaba tendo esse sofrimento. E queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Tá.
façam outro. Bom, agora que já passou a primeira, eu tava muito nervosa, agora eu já tô mais calma. Vamos fazer outra sim, quando vocês quiserem, com certeza. Uhum. Mas sobre esse assunto, eu acho, eu repito, né, a importância de dar informação para esse idoso e tentar lidar um pouco com algumas atitudes que não são exatamente como a gente gostaria, né? Eu tenho pensado que muitas vezes a gente acaba colocando um peso, bom, como é meu pai, é minha mãe, eu tenho que estar 100% do tempo ali vigiando e olhando, e se não fizer aquilo que eu quero, não gostei, né, esse afeto vem mais forte, né? E eu fico pensando quando outras pessoas não fazem o que a gente quer, né? Quando a gente, por exemplo, vê pessoas na rua fazendo as mesmas coisas e a gente não tem essas mesmas reações, né? Eu acho que é importante tentar olhar um pouco o que tá mobilizando, né, essa irritação, porque de que forma que é possível conversar, ter uma conversa muito séria. Eu acho que aí a gente entra numa linha muito tênue da preocupação e da infantilização do idoso, que é outro tema que daria mais 5 lives se a gente pudesse, né? Que é a infantilização do idoso, é tratar esse idoso como se ele fosse uma criança. Ele não é, né? Ele é um adulto de mais de 60 anos, então é importante também conversar com esse idoso e falar, olha, você é um adulto, está acontecendo isso, e poder abrir para o idoso também o que você está sentindo. Olha, pai, não estou gostando, tô muito preocupada com você, isso tá me tirando sono, sei lá, né? Tentar abrir esse jogo também para a pessoa e, e poder fazer os combinados, né? Para que a gente não infantilize esse idoso, trate ele como se ele fosse uma criança, mas também, né? Ele é uma pessoa que a gente ama, é uma pessoa que a gente quer bem, quer com saúde, né? E também, por outro lado, tentar ficar nesse meio termo, né? Não também privar ele da autonomia e da independência dele, que é muito importante, porque senão vira uma bola de neve também, né? A gente tranca, sei lá, tranca o idoso em casa, não vai sair mais, não vai fazer mais, não vai fazer mais. Como que fica essa relação depois, né? Como que isso vai sendo manejado? Não vai fazer na minha frente, mas vai fazer por trás, né? Vai fazer escondido. Quando a gente virar para outro lado, tá lá tirando a máscara, tá lá fazendo tudo que não se deve fazer em tempos de pandemia, né? Então, acho que esse diálogo é fundamental para que se consiga aí um sucesso das duas partes, né? Sem dúvida. E, Lu, eu fiquei anotando um monte de coisa aqui, tô com o nosso roteiro todo anotadinho aqui, vou levar muitas coisas da nossa conversa. E uma coisa que você me fez refletir é como a gente está lidando, quando a gente fala de cuidando de quem cuida, a gente está falando de duas pessoas, duas realidades íntegras, dois seres humanos, né? E a gente nunca pode tirar dessa relação a integridade de cada um, a integridade de quem cuida e a integridade de quem é cuidado. Mesmo que seja por um excesso de cuidado, um excesso de opinião do que é melhor para o outro, ou seja por uma infantilização, ou seja por esquecer quem você é, né? Então, acho que é o que eu levo aí para mim. A gente está lidando com pessoas com histórias, com trajetórias, e não é só quem é cuidado que tem história e trajetória, não. Quem está cuidando também, né? Com E a gente deve certeza, respeitar isso, né? Bom, com certeza. Lu, todo mundo aqui tá falando, todo mundo, exagerei, mas assim, umas 4, 5 pessoas falam, faz mais live sobre isso, por favor. Então, vou colocar na nossa Vamos. agenda? Com certeza. Tá. Vamos sim. Então, combinado. E vão mandando perguntas, que aí qualquer coisa também eu posso ir respondendo ao longo da semana pelos stories. Podem mandando mensagem.
Estamos à disposição aí. Então tá bom. E lá se vão os últimos 15 segundos pra gente mandar um beijo pra mãe, pra tia, pra avó, pros amigos que Tchau, assistiram. mãe. Tchau, pai. Obrigada, obrigada a todo mundo que assistiu. Um beijo, De tchau. minha tia também. Tchau. Ah, e a gente tem que falar a frase, a gente ama o que faz, não é isso, Lu? Eu amo muito.